Então, a ideia aqui é a gente trazer alguns insights sobre o que aconteceu ali na Mobile World Congress de Barcelona. Foi agora na primeira semana de março, coincidindo aqui com o Carnaval no Brasil. Então, começou no dia 3, foi até o dia 6. Foram 4 dias de evento na FIRA Barcelona, que é onde acontece, inclusive, o Smart City Expo, que também é um evento muito importante para a questão do IoT, globalmente falando. Estou em Curitiba hoje, amanhã participo da Smart City Expo Brasil, que acontece aqui em São Paulo, então também fica aí a possibilidade da gente trazer os insights para o próximo Master Things, tá? Primeiro ponto, acho que trazer que a feira continua crescendo, então depois da pandemia ela vem passando por remodelações, esse ano chegou a 108 mil participantes, não tenho a estatística deste ano, mas no ano passado, destes 108 mil, 59% vieram de setores adjacentes e não de telecom, particularmente, e isso nos mostra um sinal. Telecom e as tecnologias afins são tão transversais que eventos como esse acabam trazendo pessoas de diversos segmentos. E o mesmo acontece, inclusive, com a FutureCon, que é o exemplo mais próximo que a gente tem no Brasil de uma ação como essa. Então, cada vez mais a gente vê esses eventos trabalhando e trazendo setores como agronegócio, como cidades inteligentes, como saúde, logística e indústria, porque, de certa forma, eles acabam sendo impactados, tá? Sobre alguns desses temas que foram discutidos. Eu não preciso dizer que inteligência artificial estava definitivamente como o principal ponto discutido. A cada 10 palavras faladas no evento, 12 eram inteligência artificial, mas com uma diferença significativa, tá? Ou seja, não é o hype. A inteligência artificial teve um papel fundamental dentro da Mobile World, mas trazendo resultados tangíveis. As operadoras mostraram como estão usando inteligência artificial para configurar redes, por exemplo, regerar, regenerar, reconfigurar, ou seja, de certa forma, aquele trabalho que antes dependia das pessoas para serem desenvolvidos e implementados estão agora sendo apoiados pela inteligência artificial, que, baseada em dados da própria rede, conseguem fazer esse trabalho. O que significa? Significa menor consumo de energia, significa melhor experiência do usuário, ou seja, então diversos ganhos são trazidos para essa automação das redes. Outro ponto, e aí mais voltado à linha do usuário, é a hiperpersonalização. Isso a gente já vê também em muitos outros lugares, mas de fato a IA acaba apoiando essas empresas que têm muitas vezes milhões de clientes em oferecer personalizações que antes eram praticamente impossíveis, dada essa demanda e essa quantidade de usuários. E aplicações reais, ou seja, a gente viu de fato as operadoras trazendo, e eu digo as operadoras, mas aí também estão os fabricantes, a Huawei estava novamente mostrando muita coisa interessante, Nokia, Ericsson, Samsung, enfim, mostrando de fato como isso está nos impactando de forma direta. Ou seja, como que a gente consegue fazer o uso de ferramentas que nos apoiam a ser mais eficientes. A Galaxy, por exemplo, a linha de smartphones Galaxy, principalmente no S25, trava com novas funcionalidades no Galaxy AI, que já trago um spoiler, possivelmente em abril estarão disponíveis no S24 também, mas principalmente para geração de imagens, gravação de conteúdo, ajuste, geração de conteúdo, enfim, tudo isso acaba sendo facilitado por smartphones, de uma maneira geral, não apenas os da Samsung, então estavam ali os principais, como Xiaomi e outros tantos, da própria Huawei inclusive, tá? Mas a gente começou a ver aplicações de fato, ou seja, sendo utilizadas e transformando a vida dessas pessoas. A SK Telecom, só para citar um exemplo, que vale, é uma operadora que vale muito a gente acompanhar, porque ela sempre está alguns anos à frente das demais, em seu estande, praticamente não falou de outra coisa que não inteligência artificial e mostrou aplicações que hoje já fazem parte da sua oferta para os seus assinantes. Ainda na SK Telecom, eles estavam com outro stand, num outro espaço, o espaço de startups da Mobile World, e ali tinham cerca de 15, 20 startups que fazem parte do ecossistema SK Telecom, mostrando as suas soluções e a sua maioria soluções baseadas em inteligência artificial.
Outro ponto extremamente importante que a gente trouxe do evento foi monetização. Ou seja, como é que eu faço ou tenho retorno sobre a tecnologia que eu já implementei. Diferentemente de outras edições da feira, como 2023, 2024, onde a gente ainda falava muito da tecnologia, tá? O 5G, o 6G já aparecendo, esse ano, exceto nas agendas de normatização, que sim, continuam e avançam rapidamente sobre a questão do 6G, o 6G não apareceu no chão da feira. Ou seja, as operadoras, os fabricantes não estavam colocando esses hypes ali. Elas estavam realmente focando em como vou retornar o investimento que foi feito. Ou seja, como é que eu transformo ou me transformo de telco para técnico, ou seja, elas viram essa necessidade, sabem dessa necessidade, a oferta apenas de conectividade ela não se sustenta mais, então essas empresas acabam se transformando em técnicos porque elas vão fornecer tecnologias as mais variadas possíveis para os seus assinantes, tendo a conectividade como apenas um habilitador, tá? Outro ponto foi essa rentabilidade, ou seja, como que de fato eu trago resultado em cima daquilo que eu já investi, seja investir justamente na minha infraestrutura e na minha capacitação. Então, a palavra de ordem do evento desse ano, e que eu acho que tem muito alinhamento com o que a gente faz aqui, é ROI, ou seja, como é que eu monetizo o que eu já investi. Consórcios em geral, ou seja, segundo ano do Open Gateway. O Open Gateway, para quem não conhece, é um consórcio, uma normatização, uma padronização de funções que podem fornecer dados da rede para aplicações, para desenvolvedores. Então, ou seja, dados que antes ficavam limitados à própria rede e às operadoras, hoje estão abertos a um ecossistema que desenvolve aplicações e faz uso desses dados. Eu cito aqui, não deste ano, do ano passado, este case do Itaú e da Vivo, aonde, através da qualidade da rede naquele momento, a aplicação de mobile banking do Itaú, ela se autoconfigura para garantir 2 pontos, segurança e experiência do usuário. Ou seja, esse foi um case que ganhou um prêmio no ano passado, mas que mostra como o Open Gateway vem sendo usado. E uma das operadoras que mais trouxe esse tipo de conceito para o evento foi a Viettel, esse ano, uma operadora do Vietnã, que trouxe ali muitas implementações interessantes que já estão sendo utilizadas pelos seus usuários. Seguindo nesse mesmo conceito e alinhado com a questão da autogestão ou automação da gestão das redes, cria-se um novo consórcio chamado de AI RAN, ou seja, AI para o Radio Access Network, ou seja, é o mesmo conceito, onde uma padronização permitirá com que fabricantes diversos e operadoras diversas que usem diversos fabricantes possam trabalhar com essa nova possibilidade que traz enormes ganhos para a autogestão e autoconfiguração das redes. Tecnologias de conectividade, seja NTN ou redes não terrestres, foram a tônica do evento esse ano. Isso é uma realidade. A gente está falando de várias constelações. Só aqui no Brasil a gente tem 3 voltadas para o IoT que receberam autorização da Anatel, a Satellite, a Myriad, e tem mais uma agora que me fugiu o nome, mas cuja responsável aqui no Brasil é uma francesa. Depois eu posso trazer isso para vocês, mas me fugiu o nome. Outro ponto foi o 5G RedCap, ou seja, cada vez mais presente, e isso é muito interessante, porque a gente sabe que, apesar do avanço, o 5G não decolou como esperava-se, ou seja, o único pilar que hoje é trabalhado é o pilar da banda larga, mas a gente sabe que o 5G é muito mais do que isso, e não decolou justamente pela latência, pela deficiência de aplicações que não existem ainda, e que não existem porque faltam dispositivos, e aí a gente começa a ver o aparecimento do RedCap, que permite um melhor custo, e a gente começa a viabilizar projetos. E, obviamente, como eu disse, o IoT via satélite, por conta do NTN, das redes não terrestres, realmente foram a grande tônica ali do evento. Inclusive, uma das startups premiadas é responsável por desenvolver produtos, soluções que levam processamento, armazenamento ou próprio conectividade em sistemas embarcados dentro de satélites ou nanosatélites. Eu tenho uma foto, poderia ter colocado aqui, acabei não colocando, do lado de uma réplica de um satélite de órbita baixa e literalmente é do tamanho de uma caixa de sapato, talvez um pouquinho maior. Mas então a gente começa a ver que isso facilita lançamento, isso facilita custo, então a gente começa a ver essas novas possibilidades. Claro que redes não terrestres não se limitam apenas a satélites,
de baixa órbita. Existem outros dispositivos, como balões, drones e assim por diante, mas, obviamente, o satélite tem essa característica principal. Então, e o ponto importante que a gente viu é que a complementaridade das redes, ou seja, as redes não terrestres não são vistas como concorrentes das redes fixas ou das redes móveis. Essa abordagem colaborativa que, no fundo, quer buscar a conectividade integral, a conectividade total, não importando se está numa rede fixa, numa rede móvel ou em uma rede não terrestre. Então, esse também foi um ponto muito interessante que mostra que eu não estou mais interessado em entregar apenas a conectividade, eu preciso entregar um valor ao meu assinante, porque eu preciso monetizar em cima disso que eu já implementei. Obviamente, regulação e poder público tem um papel sempre muito importante nesse evento, com agendas paralelas sob o ponto de vista ministerial e regulatório. O Brasil sempre tem e teve novamente uma participação muito ativa nesse processo, com representantes das casas legislativas, da Anatel, do Ministério das Comunicações e alguns outros ministérios. Né? O Brasil, pela terceira vez consecutiva, recebeu um prêmio de reconhecimento pela sua agenda regulatória inovadora, é o único tricampeão, recebeu esse prêmio em 2005, em 2015 e em 2025, e aqui eu faço um parênteses, se a gente colocar isso no modelo matemático, a IA vai nos dizer que em 2035 a gente vai receber, né? Porque a cada 10 anos a gente tem isso, mas tirando essa brincadeira, o fato é que o Brasil, sim, é reconhecido internacionalmente pelas suas políticas inovadoras, graças ao papel que a Anatel e o Ministério das Comunicações têm. Ali, aproveitando esse momento, diversas reuniões paralelas aconteceram e problemas como dos postes, esse excesso de cabeamento na rede aérea, a questão da desregulamentação e o uso do FUST para diminuir o valor de dispositivos IoT, que tem muito a ver com o que a gente discute aqui, foram todas agendas paralelas discutidas nesses encontros ministeriais entre Brasil e outros países e entre os stakeholders no Brasil também. Tá? Então, isso é bem, bem interessante. Obviamente, cibersegurança fez parte da discussão, ou seja, esse mundo cada vez mais conectado requer uma abordagem diferenciada. Então, sabemos que a cibersegurança tem um tripé formado por pessoas que têm que estar conscientes das necessidades e dos cuidados nesse mundo digital, processos que estabelecem os protocolos de segurança e tecnologia, que no fundo são as ferramentas e as contramedidas de combate, e hoje muito apoiadas com a IA também, são essenciais. Então, essa tônica foi bastante presente ali no evento, e com diversas discussões, diversas implementações, diversos cuidados, para que cada vez mais as pessoas possam fazer uso disso e estarem mais seguras no mundo digital. Bom, em termos gerais, esse foi o que a gente trouxe do Mobile World. Vai acontecer um evento essa semana, o evento presencial promovido pela FutureCom, chama-se Pós-Mobile World, acontece na KPMG, em São Paulo. O evento presencial já está sold out, já está lotado, mas, se não me engano, vai acontecer online também. Então, quem tiver interesse, vai ser na quinta-feira, se não me engano, a partir das 16 ou 15 horas. Depois, Thelma, se você quiser, eu compartilho com você os detalhes e aí o pessoal que quiser também pode participar, onde alguns outros assuntos, além desses que eu trouxe, também deverão ser discutidos. Então é isso, pessoal. Maravilha, pode compartilhar no nosso grupo, tá? Vamos lá, começar pela questão do Marden. Obrigada por essa apresentação. Você é professor, porque você fala assim tão bem que eu falei, nem vou interromper, vou deixar para o final. Oi, Vai lá, Fernando. Marden. Mas eu sou Concordo, professor também. concordo com a Thelma. Muito didático e muito sucinto, porque foi um evento, muitas horas, dias, e você conseguiu sucintar bem. Uma curiosidade, eu ia perguntar justamente sobre a questão regulatória, a questão ética, que eu acho um ponto crucial, e você, ao final, você acabou trazendo exemplos do Brasil com a Anatel, que aqui eu acho realmente ganhou o prêmio, eu acho que aqui a Anatel tem muito um zelo, né? Agora, a pergunta que eu faço, isso foi visto com bons olhos, legal, acredito que sim, ganhou prêmios, mas também houve muitas críticas. Por exemplo, os Estados Unidos está desregulamentando, pelo menos tem essa intenção, totalmente, né?
Então existem os dois lados, né? O lado que diz que se você regulamenta muito a inteligência artificial, você tá, é um retrocesso na tecnologia. Mas tem a questão ética que vem lá como é que chama? Enfim, da Grécia Antiga, né? Enfim, curiosidade, como é que, ok, Brasil e os outros países? Ou geral, né? Lembrando, Marvin, que ali, na verdade, a discussão toda foi regulatória sob o ponto de vista de telecomunicações, De né? telecom, isso. O projeto de IA, ele está em andamento, ele foi aprovado pelo Senado no finalzinho do ano passado, em dezembro, é o projeto de lei 2338, ele agora está na Câmara dos Deputados, e, inclusive, o novo presidente da Câmara citou na semana passada que vai retomar já esse projeto. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Tá bom. Eu acredito que a regulação é necessária, né? Ou seja, trabalhando com IA, como eu trabalho, eu acredito que a regulação ela é necessária, mas ela tem que ser equilibrada, né? Eu Primeiro, também ela acho. tem que ser inovadora, Compartilho. ela tem que ser flexível, mas ela tem que ser equilibrada, de tal maneira a garantir alguns direitos e deveres mínimos. Então, a ética, por exemplo, a privacidade, vários outros aspectos são importantes, ao mesmo tempo em que a gente tem que garantir que a inovação seja possível, ou seja, não travar. Esse Não trabalho. equilíbrio é muito difícil. Para quem acompanhou desde o início a tramitação desse projeto de lei, eu ouso dizer que o Brasil vem fazendo um bom trabalho. Há uma discussão aberta. É a melhor legislação? Não acredito que seja, tá? Mas eu acredito muito na abordagem por riscos, que é como nós temos aqui. Ou seja, quanto maior o risco, e aí o risco é medido em diversas categorias, maiores são as preocupações, maiores são as demandas, maiores são as restrições para aquele tipo de tecnologia. O que eu diria é que a discussão foi muito ampla, ou seja, foi criada uma comissão temporária de IA, no caso do Senado Federal. Essa comissão fez como 17 audiências públicas, reuniu pessoas muito competentes de mercado, de academia, de governo, e assim, a princípio, tá? Ou seja, a lei ela traz pontos positivos. O que a gente sabe é a aplicação da lei aqui no Brasil, que sempre acaba passando por dificuldades. Mas, assim, minha opinião, falando sobre regulação de IA, que, por enquanto, não depende, né, das agências regulatórias como a Anatel e órgãos como o Ministério das Comunicações, mas que, de fato, essas empresas ou essas entidades, perdão, estarão envolvidas, tá? Inclusive, a própria Anatel ela se propõe como a entidade reguladora, assim como a própria ANPD se propõe como essa entidade reguladora que fiscalizaria a aplicação dessas condições. Elas estavam envolvidas na sua execução. Eu sou suspeito para falar que eu confio muito na Anatel, ou seja, eu tendo trabalhado muito próximo da Anatel, quando do desligamento da TV analógica, que foi necessário para a expansão do 4G na época, a Anatel fez um excelente trabalho, não é à toa que ela recebe esses prêmios internacionais. Sim, porque assim sim, como o Banco eu também. Central, aqui no Brasil é inovadora, a Anatel, na minha opinião, é uma outra agência que, poxa, é muito competente no que faz e bastante isenta, né? Seja nesse sentido. Mas, enfim, concordo. esse tema aqui a Fernanda, eu gente te pode pedi para discutir com aumentar um chopp e pouco o até. seu volume, ficou bem baixinho. Não sei se só Tá, eu tive essa eu impressão. vou tentar mudar o meu microfone, porque esse microfone ele não funciona muito bem e vamos ver se melhora um pouquinho, pessoal. Por isso Tá, que eu pus eu o quero fone. também Posso só aproveitar e, complementar, Thelma? Posso só, claro, claro. dentro do que o Fernando trouxe, que é muito rico, né? A questão da opinião dele, enfim, importantíssima. Eu queria trazer aqui até um relato. Existe uma responsabilidade, pelo menos aqui nas empresas do Brasil, não sei se afora também, tá? Que a questão das discussões da inteligência artificial estão com os RHs no sentido da ética, como utilizá-las dentro da empresa, né? Não enquanto, claro que é a área de TI que vai puxar, enquanto tecnologia, mas enquanto o que pode, o que não pode, padronizar do ponto de vista ético dentro das empresas, os RHs estão puxando isso para si. Eu acho que isso é uma boa notícia, né? Definitivamente, inclusive tem uma norma, né? A ISO 42001 define o uso da IA. Então, ainda que não tenhamos a legislação no Brasil,
basear-se na ISO pode ser um caminho interessante. Pode ser um caminho interessante. Hoje, em particular, eu até tive uma palestra, uma apresentação na Volvo exatamente sobre isso, os cuidados, inclusive, com o tal do Bring Your Own AI, né? Ou seja, as pessoas trazerem as suas próprias IAs e assinaturas para dentro da Das organização, empresas. trazendo Exatamente. aí riscos cibernéticos, riscos regulatórios, riscos, inclusive, de multas. E multas, ó. Ok, obrigado. Desculpa, Thelma. Não, ia comentar que realmente eu imaginei, mas você destacou, eu acho que a Anatel é grande pilar aí para os prêmios que temos ganhados internacionalmente. E quem quer participar do que a Anatel tem feito, representando o Brasil, junto com a UTI, que é a União Internacional de Telecomunicações, nós já fomos convidados. E eu já coloquei no nosso grupo. Quem quiser fazer essa posição, é só me falar que eu ponho em contato. É claro, a gente, como comunidade, né, precisa de vocês, porque não é só a Telmo tudo sobre a IoT. Então a gente precisa compartilhar. Nós temos esses canais abertos e quem tiver interessado pode participar. E por causa do fuso horário, né? Que a Holix pode deixar que vai ter trabalho de madrugada, tá? Eu gostei bastante, Fernando, do que você trouxe. Eu vejo, não sei se você sentiu, né? Como você falou, poxa, não é mais um evento só de telecom. E a gente vê que quem oferece só telecom tem buscado se reinventar, para não ficar só na parte de commodity, poder agregar valor. E essas empresas estão virando integradoras. Você sentiu isso lá também? Elas já se apresentando como integradoras? Sem dúvida, elas já estão se transformando de telcos para techcos, né? Esse é o conceito. Ou seja, elas são empresas que agora oferecem muito mais do que conectividade. Algumas mais, algumas menos. O grande desafio é que são empresas muito grandes e normalmente muito difíceis de se movimentarem de uma forma mais ágil. Mas aí entram as MVNOs, por exemplo, né, que têm tido uma agilidade nesse processo de transformação, saindo apenas do telco para serem techco, e os provedores de banda larga fixa, né? Ou seja, cada vez mais, dada a grande competição que eles têm aqui no Brasil, eles também se transformaram em grandes integradores, né? E hoje a gente sabe que eles representam mais do que 50% da banda larga fixa no Brasil. E a expansão do tema, né, sobre satélite, que eu acho que é a maturidade mesmo, né, do que estava sendo programado para ser lançado, agora mesmo em 2025 tinha muita coisa programada, e valores mais acessíveis. Sem E dúvida. eu acho que vale destacar também o NB no protocolo do satélite, baixar órbita de forma transparente. Uhum. Então, quem já usa esse protocolo vai conseguir operar sem muitas complexidades. Sim. Eu acho que está atingindo aquela maturidade, coisa que... Então, não só essas operadoras de satélite de órbita baixa estavam presentes e o tema foi muito forte discutido ali, como as próprias outras operadoras, as mais estabelecidas, como SES, Intelsat e tal, que também olham para esse segmento, ou seja, o negócio deles está mudando, né? São empresas aí com décadas e extremamente globalizadas e capitalizadas e fortes no mercado, ou seja, responsáveis pelas comunicações via satélite, que inclusive hoje são utilizadas como backhaul e mesmo backup das operadoras, mas essas empresas também entrando no segmento de órbita baixa. Então, isso mostra uma tendência irreversível, na minha opinião. Eu estive essa semana com muitas pessoas de indústrias, mas assim, indústrias de diferentes segmentos. E empresas também de transporte, logística. Foi um encontro aqui em São Paulo. Não foi especificamente daquele trabalho que eu falei que eu estou fazendo para vocês, das entrevistas com as indústrias,
Foi mais com o pessoal de TI. E assim, todos se sentiram muito pressionados da aplicação da inteligência artificial generativa. Porque assim, é fácil, né? Poxa, a gente consegue usar como pessoa física, ver que transforma, poxa, então vai ser fácil desenvolver no meu negócio. E o pessoal está sendo muito pressionado por isso. Mas a gente sabe que na prática, né, para uma aplicação B2B, a gente tem que ver uma série de outras coisas, né? Principalmente que a gente sabe que hoje ainda existe o grande problema de discriminação da inteligência artificial e alucinações. Essas verdades foram também colocadas em pautas e ditas, ou vai na linha, é fácil, implementa aqui, compra, você mesmo paga o cartão de crédito, estilo Não, self-service de contratar? não. Na verdade, o foco foi muito nas aplicações das operadoras e a entrega delas para os seus usuários finais. Ou seja, então, aquelas soluções que hoje a gente utiliza acabaram não sendo tendo discussão ali. Ótimo.